E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Então a gente está muito animado assim, com o Brasil, parece ter uma geração um pouco mais nova assim, de fazendeiros e muitos abertos à nova tecnologia, porque aqui a margem é pequena, né? E oscila muito, então qualquer assim, mudança que você faz, a diferença em você ter prejuízo e lucro, né? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente da AgriShow. Você já sabe, né? Já foram vários episódios que a gente já fez aqui. A gente aproveita esse momento aqui na AgriShow, que tem um monte de gente legal que tá passando por aqui. A gente cata essa turma aí da rua e vem aqui gravar, né, cara? E nesse episódio muito especial, tô aqui com o Hugo Fantucci. Fantucci, falei isso, certo? Certo. Matheus, que é engenheiro de vendas na FarmWave, cara. Matheus, muito obrigado. Matheus, ó. Hugo. É porque faz Hugo, Matheus. Hugo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Muito obrigado, Paulo. Muito prazer em estar com você e revê-lo, né? É isso aí, Você formamos na mesma escola, isso. Né? Nossa, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ó, aproveitando que você está aqui, você conhece também o nosso amigo Caio Zitelli em conjunto. Isso aqui é um cafezinho, um drip coffee, aquele que você coloca na caneca, o individual. Esse é um presentinho muito do obrigado. Nosso café especial aqui, ó. O botão amarelo, lá da Alta Mogiana. Muito obrigado. Vou prestigiar e levar até para fora para fazer uma propaganda no Marte. Tá vendo? Muito obrigado. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui tá super legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Hugo. Hugo, pra te começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, mano. Nasci em Ribeirão Preto. Ah, você é daqui? Sim. Olha
Olha aí. Nasci em Ribeirão Preto, fui criado aqui, a maior parte da minha família tá aqui. E em 2007, entrei na Exalc em Piracicaba, Engenharia Agronômica. Olha aí. Foram bons anos lá, aprendendo muitos amigos. Você é um deles, né, daquela época. E formando em 2011, fui trabalhar na área de tecnologia. Então, a empresa de Piracicabana Geatec, de software de gestão. Sim. Trabalhei lá por 2 anos. Voltei para Ribeirão depois desses 2 anos numa empresa que chamava Ilab e agora chama Hexagon Agriculture, parte de agricultura de precisão. E em 2018, recebi uma oferta pro Canadá, na verdade, onde eu fiz meu mestrado. Oh, que legal, cara. E depois desse mestrado, trabalhei 3 anos na Solinftech, outra empresa de tecnologia do setor. E ano passado, eu mudei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar na FarmWave. Cara, e esse é um assunto interessante, né? Porque assim, você tem raízes assim no agro, você aqui em Ribeirão, como é que era essa relação sua com o agro assim, né, cara? O lado da família do meu pai, eles têm um pequeno sítio a 1 hora daqui, em Cajuru. Tinha um pouco de gado de leite lá, tinha um pouco de tudo, mas era um sítio de fim de semana para ir. Não era a renda principal de nenhum deles, era um sítio para ir tentar descansar, e foi daí que eu acho que eu peguei o gosto pela agricultura, né? Legal, cara, legal. E, cara, uma coisa que sempre quando tem oportunidade de perguntar, né? Tem muita gente que ouve a gente e às vezes, sei lá, quer ter uma experiência fora e tal, né? Você foi para fazer o mestrado, acho que tem muitos conhecidos nossos até, inclusive, né? Que vão para os Estados Unidos, para outros países, né, estudar e tal, isso talvez seja um pouco mais comum. Para trabalhar, talvez é um pouco mais difícil para você ir e tal. Você já estava lá, já conhecia, né, e de alguma maneira o pessoal achou que seria interessante trazer vocês lá, cara. Mas conta pra gente um pouquinho do estilo, né? Porque você trabalhar no Brasil é uma coisa, né? Ir para os Estados Unidos, para o Canadá, apesar de similaridades, tem uma diferença cultural grande, né, cara? Como tem sido, né? Como é que foi no início ali? O que você vê de particularidades assim que você pode trazer pra gente aí, cara? É interessante, porque depois de 7 anos trabalhando no Brasil e indo pra fora, eu poderia citar, eu acho que uma das principais diferenças, lá é muito menos populoso, por exemplo, no Canadá, foi onde eu entrei primeiro. Então, a mão de obra, parece que eles são bem focados em eficiência, então você tem que ser muito... Parece que uma empresa mais ou menos do mesmo tamanho, ela teria menos pessoas envolvidas. Eu acho que esse foi o meu primeiro, assim, meu choque de realidade, né? Menos pessoas por empresa, assim, se você for comparar do mesmo tamanho. Mas não, muito mais flexibilidade também de trabalho. Em que sentido, assim? Eu posso trabalhar por hora. Ah, entendi. Eu posso ser pago por semana. Eu posso não ter exclusividade, às vezes, com uma empresa e trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo. Eu acho que lá fora o que eu senti também, a diferença que eu percebi é muito mais flexibilidade, assim, do lado trabalhista, né? Legal. E aqui eu imagino você também com empreendimento, você lida cara, com isso. O Brasil não é pra amadores, né, bicho? Então, assim, não é à toa que muita gente quer ir pros Estados Unidos, ter, vamos dizer assim, essa experiência, né? Porque, de fato, né, cara, a gente ouve falar muito, né, essas mesmas coisas que você trouxe pra gente, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar pra caralho, né, cara? Porque não vem nada de graça, né? Não, concordo com você. Pensar na aposentadoria, né? Pensar por quem trabalha por hora, por quem trabalha por empreitada, né? É isso aí. E, cara, você, assim, a gente, de alguma maneira, nós se conectamos de novo agora, né, recentemente. Sim. Você mandou uma mensagem pra mim, eu falei, pô, que legal esse negócio que vocês estão fazendo aí, né, cara? Conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né, na FarmWave. A gente sabe que é quase como se fosse uma startup ainda, já uma startup que já tá rodando e tal, mas conta pra gente um pouco do que vocês fazem, cara. Sim, a FarmWave tem, eu acho que vão ser quase um pouco mais de 8 anos de atuação, e os 6 primeiros anos foram só pesquisa e desenvolvimento. Então, o fundador, que até está aqui hoje no Brasil, na AgriShow, o Craig, ele é o fundador e CEO da empresa. Ele é focado em engenharia, em tecnologia, e ele sempre está procurando soluções para tentar ajudar o agricultor. Então, e a FarmWave hoje está focada num problema que é de perdas na colheita, em grãos. Então, nós hoje temos um sistema que monitora em tempo real, automaticamente, as perdas na colheita, e em diferentes pontos da colhedora para você identificar a fonte em tempo real e ser uma ferramenta para o operador minimizar as perdas dele. Então a FarmWave hoje está focada em resolver esse problema de perdas na colheita. Cara, e assim, querendo ou não, a gente já andou em um campo que foi colhido, muita gente já viu semente no chão, né? Você vê muito ali e tal. E até, dependendo de como que é até um problema, né? De sobrar semente de um ano pro outro, por exemplo, de milho que vai no soja e tal. Mas no fim do dia são perdas, né, cara? É dinheiro que tá ficando no chão, né, velho? É muito dinheiro. Nos Estados Unidos, acho que são estimados bilhões de dólares em milho. Sério? Por ano que é deixado no chão. E como
como são poucas as ferramentas para as máquinas que já estão no campo, às vezes uma alta perda ainda é considerada aceitável. Sim. E como o monitoramento ele é muito intensivo de trabalho para você ir no campo e ficar verificando essa perda, e muitas vezes ela já aconteceu, não tem como você voltar atrás. Então, o nosso diferencial está sendo fornecer uma informação ali para o operador tomar uma decisão e às vezes na hora que começa a acontecer a perda, ele evitar. Ele conseguir fazer algum ajuste na máquina para ele evitar. E a gente funciona em qualquer marca, qualquer modelo de colhedora. Seria um sistema que a gente chama aftermarket, né? Retrofit. Legal, um upgrade na máquina dele que ele já existe. E eu acho que uma coisa que é legal que você comentou é o cara poder tomar decisões antes do negócio acontecer, né? Porque é muito comum no nosso setor, colheu tudo. Aí vai ver, perdeu pra caramba e tal. E se for corrigir, vai ser pro ano seguinte, né? Não vai ser pra aquela safra ali. Aquela safra ali já perdeu o negócio. O que tem de mais inovador? É legal que também é em todas as máquinas, mas o que tem mais de inovador, de coisas de tecnologia que vocês aplicam que esse negócio, que faz isso funcionar, assim, cara? A empresa tem muitos projetos na gaveta, né? E já muitos projetos até anunciados no nosso site, assim, que não são foco lá, mas, por exemplo, tamanho da gota no pulverizador. Contar o stand de plantas depois do plantio. Essa visão computacional tem muito potencial na agricultura. E onde a empresa viu esse maior valor no momento para o fazendeiro foi identificar as perdas para ele e ajudar ele. Mas o potencial da visão computacional é enorme. Eu acho que vocês estão vendo também várias outras empresas surgindo aí na visão computacional e cada uma com o seu foco tentando resolver um problema específico, uma dor do fazendeiro. Legal. E eu tenho a impressão, assim, que nos últimos, vamos pegar 5, 10 anos, houve um foco bem grande na plantabilidade, né, de como que você faz melhor aquela operação, com menos perdas, né, enfim. Mas acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu tenho ouvido falar de tecnologias para colheita, né, e também, se você for colocar no papel, né, você tem mais ou menos uma ideia, assim, de quanto que se perde e como que é em termos de valores, assim? A Embrapa, ela considera aceitável, acho que uma saca por hectare ou 1 ou 2% da sua produção, ela considera até aceitável você deixar no campo. E muitas vezes quando você vai conferir isso no campo, você encontra 5%, você encontra até mais. A Embrapa fez uns trabalhos, umas pesquisas bem bacanas nessa área, mas muitas vezes é inviável para o agricultor ficar conferindo isso todo dia, ou cada condição que muda no campo, porque você começa o dia com um campo mais úmido, você seria uma configuração na máquina, você está no meio do dia ali com o campo bem seco, então você não seria uma configuração única na máquina. É isso que traz a variabilidade e muitas vezes o agricultor só vai ter tempo de ir ali uma vez por dia, tirar um ponto e falar pro operador, continua ou para, né? Mas o nosso sistema ele permite a cada 3 segundos ele fazer uma contagem e gerar um mapa para mais de 345 contagens por hectare. E esse ajuste é feito na hora, assim, ou pelo sistema mesmo, ou ele tem que... Como é que funciona essa parte, assim? O sistema vai gerar agora no próximo recomendações baseadas da onde está vindo a perda, ele vai gerar recomendações para o operador. Mas muitas vezes hoje o operador, se você dizer a fonte da perda, o operador muitas vezes ele sabe o que ele fazer. Na plataforma ali pode ser uma questão de inclinação da plataforma, o molinete, ele pode fazer vários ajustes sem parar a máquina e checar se essa perda está diminuindo ou não. Porque ele vai estar ali fazendo... E hoje em dia ele teria que fazer uma mudança, parar a máquina, checar, contar no chão, seguir mais um pouco, fazer outra mudança. E muitas vezes eles fazem isso uma vez na safra, no primeiro dia de safra, e com toda mudança durante a safra, eles não costumam ter toda essa atenção nas perdas. Mas eu entendo que é porque às vezes eles também não têm uma ferramenta que ajuda eles a automatizarem essa verificação. Sim, sim. E você comentou da plantabilidade, eles põem tanto esforço no plantio, na pulverização, eles colocam tanto dinheiro e esforço para produzir o máximo, mas às vezes eles deixam para trás na colheita. Né? Pois é. É isso que a gente quer evitar, não deixar nenhuma saca para trás. Em termos da tecnologia mesmo em si, são câmeras... Como é que é o processo, assim? São câmeras que estão espalhadas ali na máquina? Como é que é, cara? Isso mesmo, são câmeras. O fazendeiro ele escolhe o número de câmeras que ele quer. A gente é bem flexível com isso. E são câmeras com magnéticos, onde você só fixa no metal da máquina. Então, atrás da plataforma, olhando no chão, você fica logo após a plataforma passar cortando, você olha ali no chão antes de espalhar a palha, para você tentar contar, estimar ali por metro quadrado quanto que tá tendo de perda, por exemplo, naquele lado da plataforma. Porque às vezes a gente pode colocar, o mais comum é colocar uma câmera em cada lado da plataforma, porque às vezes tá numa curva de nível e ele tem que ajustar a plataforma, né? Mas seria um sistema baseado em câmeras e a gente teria um cabo indo para dentro da cabine com um monitor nosso mostrando em tempo real a perda para ele em gráfico. Entendi. É
legal, a gente entendeu, né, que assim, a gente tem um limite de perda que a Embrapa fala de 1%, 2%, sabemos que pode ser que chegue até 5%, 6% aí de perda, mas você pode trazer pra gente alguns resultados que vocês tiveram, assim, como que vocês podem trazer, assim? Sim, a gente tem vários testemunhos de clientes nos Estados Unidos, principalmente, onde a gente começou, e tem um cliente ali em Indiana, perto de Chicago, o Jake Smoker, e ele comenta que ele recebeu o sistema, ele achou que a colhedora dele estava calibrada e configurada, mas na hora que ele entrou num talhão irrigado, ele começou a ver muita perda. E aí ele fazendo os pequenos ajustes com a colhedora em movimento, na hora que ele descobriu que ele mudou um pouco o ventilador ali, 75 RPM, as perdas diminuíram 3 sacas por hectare. Caralho. Então ele pôde fazer os ajustes sem parar a máquina, só no ventilador, porque ele viu que as perdas estavam vindo de trás da máquina, os grãos voando ali atrás antes deles caírem no chão, então ele conseguiu identificar a fonte da perda. E aí ele fazendo esse ajuste no ventilador ali na peneira, ele conseguiu diminuir 3 sacas por hectare. Então ele deu um testemunho pra gente que só nesse campo dele, nesse talhão colhendo, ele já conseguiu ter um retorno enorme, né? Legal. Cara, porque assim, porra, perda é foda, né, cara? Mas assim, tem um ponto também que, assim, vocês têm uma realidade nos Estados Unidos completamente, não diria completamente diferente, mas uma realidade diferente, né? Grande parte dos produtores lá nos Estados Unidos são eles mesmos, né? Que fazem a colheita e tal. Aqui no Brasil, você pegar uma área, nem que seja uma área relativamente média, pequena aqui, né? Vamos colocar 4 mil, 5 mil hectares lá em Mato Grosso, né? Que é um produtor familiar. Esse cara mesmo não é só ele que colhe, né? Tem ele, mais uma pessoa, talvez, um contratado. Existem diferenças aí, né, cara, nesses dois universos, né? Como que vocês estão enxergando isso aí, cara? Sim, o agricultor nos Estados Unidos, a maioria dos nossos clientes são eles mesmos que operam a colhedora deles. Então eles até têm, eles já, por serem donos, eles têm até muito zelo, eles não querem deixar nada para trás, né? Aqui no Brasil, com essa hierarquia maior, né? Você vai ter toda uma hierarquia de operador, coordenador, às vezes gerente, dependendo do tamanho da operação. A gente vê a muito maior importância de você também mandar essa informação para a nuvem e os gerentes, eles terem acesso a mapas e mais informações mais detalhadas históricas. Porque o operador americano, às vezes, ele quer saber só da hora. Eu quero evitar minha perda e pra mim tá bom. Não quero ver, às vezes, um mapa depois, porque ele já agiu na perda ali na hora. Mas aqui eu imagino que vai ser muito diferente, até para avaliar um operador. Às vezes, quando você tem 5, você pode avaliar e tentar mostrar para ele onde que ele pode melhorar, em que condições que ele pode melhorar, e você ter histórico daquela informação. E aqui no Brasil tá tendo muita conversa também pra gente agora cruzar essa informação com um mapa de produtividade. Porque o mapa de produtividade é o que entrou na colhedora, mas e o que ficou para trás? Às vezes aquela área produziu menos, mas será que é porque você deixou para trás a produção ou porque ela produziu menos mesmo? A gente tá vendo assim, muitas discussões e muitas coisas que se complementam com os Estados Unidos, mas são bem diferentes, igual você citou. E como que é, assim? Porque uma coisa que a gente discute muito aqui é sobre como o produtor, ele tá mais adepto ou mais, assim, mais receptivo com determinadas tecnologias, né? Para vocês que estão entrando agora no nosso mercado, né? Você brasileiro, tá lá e tal, né? Imagino que você já tenha entendido a cultura de lá, mas como é que tá sendo para trazer isso pro Brasil, assim, cara? Porque muita gente tá escutando aqui que às vezes quer entender um pouco desse processo também. Sim, tô até surpreso com o interesse que a gente tá tendo. Hoje aqui na feira a gente tá em parceria com a Cooper Citrus. Ela abriu um espaço no stand dela pra a gente tendo como lançamento um novo produto que eles vão começar a oferecer, a Cooper Citrus, em todos os 4 estados que eles atuam no Brasil. A gente tá tendo muitas conversas aqui, muito produtivas. E uma questão interessante, saiu um resultado nos Estados Unidos que a média da idade do fazendeiro tá 60 e poucos anos. Eu não sei se 61, 62 anos. A média da idade do brasileiro, acho que ele cai já para 44, 40 anos. Então a gente vê já uma geração muito mais adepta a novas tecnologias aqui, às vezes, do que dos Estados Unidos. Porque às vezes o fazendeiro com 62 anos, ele não vai estar querendo mudar o jeito que ele faz as coisas logo de início, né? E aqui a gente tá vendo uma abertura, assim, até muito expressiva de fazendeiros adeptos, né? Que já estão usando outras tecnologias, como drones e como coisas de plantabilidade e agricultura de precisão. Então a gente tá muito animado, assim, com o Brasil. Parece que tem uma geração um pouco mais nova, assim, de fazendeiros e muitos abertos a nova tecnologia, porque aqui a margem é pequena, né? Sim. E oscila muito. Então, qualquer, assim, mudança que você faz, a diferença em você ter prejuízo e lucro, né? E aquela questão, né, cara, assim, querendo ou não, por exemplo, eu sou de Mato Grosso, né?
era muito difícil você ter vários eventos climáticos que prejudicavam a agricultura em determinadas safras, né? Assim, isso acontecia com uma variação muito grande, né? Vários anos para acontecer alguma coisa, seja uma seca, seja um excesso de chuva na colheita e tal. Mas parece que isso aí também tá começando a acontecer com mais frequência, né? E tudo isso influencia quem vai continuar no negócio, quem não vai, né? E aí a turma nova tá ligada nisso, porque, porra, se eu consigo, sei lá, talvez salvar 1%, 2% da minha produtividade só numa ferramenta como essa, né? Porque aí você tem que fazer esse cálculo de retorno com ele sempre, né, cara? Sim. Nossa, essa questão do clima que você comentou me fez lembrar o nosso professor Centelhas. Sim. Ele falava muito disso, que os eventos extremos eles estão ficando, parece que, mais frequentes, isso, né? Eu lembro, você me fez lembrar muito disso dele, E eu concordo, o agricultor que estiver preparado tecnicamente, quando ele tiver uma boa safra, ele colher o máximo que ele puder e conseguir ter o maior lucro, esse é que vai ficar no setor e vai consolidar, né? Sim. Nos Estados Unidos, Canadá, principalmente, eu tenho visto muita consolidação, né? No Canadá, quando eu estive na parte do oeste canadense, teve 3 anos de seca. Então você via muitos produtores, eu acho que desistindo da operação. Mais produtores que não tinham seguro, que não tinham nada, foram 3 anos difíceis lá e aí você vê a consolidação dos agricultores mais estruturados nisso. Então, eu concordo plenamente com você. E a gente tá até, por exemplo, você pega os agricultores no Rio Grande do Sul, né? Tiveram vários anos de seca, outros anos de chuva, ano passado alagou lá, né? Tive vários problemas de clima, que é isso, né, cara? E a gente precisa ficar ligado para não perder o bonde ali, né? Dessas adoções de tecnologia que vai permitir a gente ter mais produtividade, né? E, cara, vamos lá. Você hoje meio que trabalha na área de vendas também, né? No fim do dia, você tá fazendo isso, né? É uma startup, então a gente faz um pouco de tudo, então você faz um pouco de tudo, exatamente, né? E vender pro agricultor dos Estados Unidos, imagino que seja bem diferente de vender para um agricultor brasileiro, né, cara? Quais são as principais particularidades, assim, que você enxerga de cada um deles? Assim? O Brasil, a gente tá começando, né? Eu não tive ainda muita experiência, assim, sobre vender no Brasil, até porque a gente tava muito focado em conseguir as revendas pelo Brasil inteiro ainda. A gente tá muito focado nessa... E que cada revenda na sua região, ela iria atuar ali na sua região. E eu tô percebendo pelas conversas iniciais aqui, a Copercities tem sido um ótimo parceiro, acho que, pros fazendeiros em termos de dar crédito e boas condições de pagamento. Então, isso acho que também vai ser importante, o crédito, condições de pagamento pro fazendeiro que não puder pagar à vista, né, por essa solução. Sim. Mas como ele é um kit de upgrade, né, o que a gente chama até de um aftermarket, né, de quem já tem a colhedora, porque um dado interessante que eu vi outro dia, eu acho que apenas 5% dos fazendeiros nos Estados Unidos compram máquinas novas, assim, todo ano, tem máquinas novas. A maioria compra e venda de máquinas usadas e equipamentos usados. Então, o mercado da venda de kits de upgrade, né, ele tá muito aquecido lá. E eu espero que no Brasil também, parece que, porque os preços das máquinas subiram muito nos últimos anos, após o Covid, e a gente tem visto que, às vezes, eles buscam fazer uma melhoria na máquina que eles já têm, ao invés de comprar uma máquina nova, 0 km, né? Isso seria uma similaridade com os Estados Unidos, que eu acho que nos dois países, os produtores estão buscando melhorar a performance da máquina que eles já têm, em vez de comprar uma nova. Então, isso está sendo uma tendência aqui. Sim, os preços das máquinas aumentaram substancialmente, né, cara? E, bom, já que você comentou, né, do kit, bom, eu sou um agricultor, te escutei aqui agora. Como é que funciona? O que eu tenho que fazer para colocar o equipamento lá, comprar? Como é que é o negócio? Nos Estados Unidos, a gente vende direto até pro fazendeiro. O fazendeiro que a gente tem nossas revendas nos Estados Unidos, em diferentes regiões, mas muitas vezes o fazendeiro procura a gente diretamente para comprar. E o que acontece, a gente manda numa caixa o sistema. Vamos supor, se ele comprar um sistema com 3 câmeras, a gente manda 3 câmeras, monitor, cabos, guia de instalação, e o fazendeiro mesmo instala antes da colheita na máquina dele. O nosso sistema, foram 6 anos de desenvolvimento para tentar fazer ele o mais simples possível. É apertar o inicia, apertar o pause e apertar o stop. Assim, ele é muito simples. E aqui na Copercities eles vão ter um suporte técnico regional em todas as 60, acho que, lojas da Copercities espalhadas por São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás. E ainda estamos em conversa, até muitas reuniões agora na AgriShow para definir essa questão de suporte, instalação. Mas o que eu posso te garantir pela minha experiência lá fora é que é bem simples. Pois é, porque isso aí faz muita diferença, né, cara? Porque
E tem outra, né? Aquela questão que a gente volta lá atrás. Era o cara que vai colher, né? Ele que é o produtor e ele que vai colher ali. Então, pra ele, fazer aquilo ali da melhor forma é importante, né? Agora, aqui no Brasil, dependendo de como for, tem que ter esse pessoal mesmo pra ajudar ali, né, cara? Sim, sim. Você vê muitas revendas tendo um contato muito próximo com o fazendeiro, já estando lá por causa de outras soluções, e eu não vejo nenhum problema. E eles, uma instalação bem simples, mas que seria bom dar esse primeiro, claro, às vezes, suporte produtor, né? Mas esse AgriShow tem sido um momento que a gente está tendo várias reuniões sobre isso. Como a gente está novo aqui no Brasil, né? A gente está entrando, então isso daí estamos definindo. Eu espero ter mais novidades assim nos próximos dias sobre isso. Legal. E só pra gente ir pros finalmente aqui, né, cara, uma coisa que eu queria trazer dentro desse processo, assim, você já deu uma palavrinha aí, mas como que vocês estão pensando na estratégia, né? Provavelmente canais ligados a revendas e tal, né? Como que vocês estão pensando na estratégia pra fincar o pé aqui também? Estamos analisando várias estratégias, desde, por exemplo, agora, esse ano, então, esse mês, estamos com a Copper Cities aqui como lançamento, eles sendo a nossa revenda, e a gente tendo uma importadora parceira. Até a gente está pensando, dependendo da atração que a gente tiver agora no começo, de incorporar a empresa aqui no Brasil e abrir assim, a subsidiária, uma filial aqui no Brasil. Então, tem várias, e com essas várias reuniões acontecendo, eu acho que após a AgriShow a gente vai sentar e tentar decidir, mas o que está sendo assim, uma primeira empresa que abriu as portas pra gente agora pra expor é a Copper Cities. 40 mil, acho que eles representam 40 mil fazendeiros. 40 mil fazendeiros são cooperados deles e com ótimas condições de compra e pagamento. Então, eu tô muito agradecido pela Copper Cities, pela oportunidade de estar aqui. E, cara, é um hardware, né? Sim. Vocês vendem lá, colocam, enfim, o produtor pode instalar, enfim. Uma coisa mais burocrática, assim, cara. Porque eu lembro que a gente conversou antes da gente gravar, que você comentou assim, cara, é complicado trazer produto pro Brasil, não sei o quê. Como que vocês estão fazendo, assim, a parte burocrática mesmo, né, cara? Porque é meio complicado isso, né? Sim. O complicado hoje no Brasil são essas altas taxas e tarifas, né? E agora com todo... e o oposto não é tão difícil. Você levar um produto para os Estados Unidos hoje, principalmente agricultura, taxas e tarifas são muito baixas. Eu não sou nenhum especialista em taxas e tarifas, a gente está lidando com uma empresa para fazer toda a importação pra gente, mas o que eu comentei com você, acho que foi no sentido também que a gente viu que de impostos, taxas e toda a burocracia vai adicionar um pouco mais do que se fosse o oposto, se a gente estivesse indo para os Estados Unidos. Igual a gente está vendo também muitas empresas caminhando nesse sentido, levando a tecnologia para os Estados Unidos. Então, a burocracia de importação, eu acho que principalmente nas primeiras unidades é o principal, até você identificar todos os gargalos, mas estamos animados por ter um parceiro com bastante experiência nisso, né? E que já importa bastante soluções para o Brasil. E quais são os seus próximos desafios aí, cara? Para você aí, pessoalmente, profissionalmente, aí, como que você tá enxergando o futuro aqui, cara? O futuro eu vejo depois de quase 7 anos longe do Brasil, agora eu tô ficando mais próximo do Brasil novamente. E tá sendo muito bom. A última vez que eu vim na AgriShow foi em 2018. Nossa. E tava muito diferente aqui, tá muito mais agora profissionalizado, tá muito maior. E o interesse parece que tá crescente também o interesse. Então eu acho que eu me vejo agora no futuro estando mais presente aqui com o Brasil, porque sendo o único brasileiro da empresa, tentar ser a ponte entre a empresa nos Estados Unidos e o Brasil. Legal, cara. Muito bom, velho. Muito legal que você conseguiu tirar um tempinho. Imagino que deve ter reunião aí pra dar com o pau aí, né, cara? Bastante. Muita gente. Encontrando muita gente também, sim, né? Porque afinal... nossos colegas. Exatamente. Você tá aqui, né, cara? 7 anos já fora, muito tempo, 7 né, anos, cara? Então, obrigado por você ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Obrigado, Paulo. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente mantenha um contato aí e continue conversando. E pra quem quiser conhecer o seu trabalho, conhecer o trabalho da FarmWave, como que a gente pode fazer, cara? A gente criou, a gente criou 2 semanas atrás um Instagram, farmwave.brasil. Tá, legal. E a gente tem um LinkedIn, também FarmWave, tem o Twitter, que agora é o X, né? Uhum. A gente tá nas principais mídias sociais aí, e tem o nosso site, farmwave.com. Então, eu acho que tem vários... vai ser muito fácil me encontrar ali no LinkedIn e nas redes sociais pra gente conversar. Eu tô aberto aí a... Só buscar pelo seu nome lá também. Isso mesmo. Muito bom. E, cara, agora vamos pra uma parte super importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Ok, sim. Vamos lá. Quiz. Prometo que não tem pegadinha. Vou Sim. fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Beleza? Sim.
Hugo Fantucci Mateus, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Música? Recentemente, como eu tenho uma filha de 1 ano e meio, eu tô ouvindo muita música de criança, de Mundo Bita. Isso. Mas Ribeirão me lembra muito do Almir Sater. Então... Eu não teria uma música agora em cabeça, mas Almir Sater como cantor me lembra muito o Ribeirão Preto. Muito bom, cara. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, velho? O mais legal? Nossa, entre Canadá e Estados Unidos teriam vários, mas a cidade atual que eu tô morando ali perto de Chicago, né, em Wisconsin, eu tô gostando muito, muitos lagos, muitos verdes. Então eu falaria ali Milwaukee, Madison, em Wisconsin, nos Estados Unidos, são lugares bem legais. Né? Legal. E na cozinha, meu velho, qual que é a sua especialidade? Comer. Olha, você não tá esperando, mas eu tenho uma descendência ali misturada com português e italiano, então uma pizza, eu não nego uma pizza, mas a comida portuguesa também eu gosto muito, mas eu iria com uma pizza. Aí, bom demais, velho, bom demais. E, cara, se você pudesse indicar aí um livro que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Um livro? O que eu tenho nessa última semana que eu tô falando muito é do nosso lançamento Manual de Máquinas Agrícolas, que é uma parceria legal. Com professores aqui, que é um livro que a gente tá apoiando. Esse livro e o Manual de Máquinas Agrícolas estão lançando na AgriShow agora. Sim. E nós estamos como apoiadores deles. A Psyn tá. E a Psyn tá. É muito interessante esse livro, focado agora, esse volume 2 focado em colheita de diversas culturas. E esse livro tá na minha cabeça agora há um tempo, mas um livro pessoal, tirando a parte profissional. Eu lembro uns anos atrás lendo muito o Jordan Peterson, Sim. 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Esse livro eu achei que foi muito bom. Muito bom, cara. Agora uma mais filosófica, beleza? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Entrando na escola, bichão, cabelo raspado. Dá mais atenção pro inglês. Mas hoje isso já não é o problema, vai. Hoje não é, mas foi foda, foi uma coisa que eu não imaginava durante a faculdade que eu iria pra fora. Eu imaginava atuando com produtor rural aqui no Brasil, mas, sim. E não lá fora. Então acho que o inglês é uma primeira coisa que me vem na cabeça. Muito bom, cara, muito bom. E pra você que viu ou ouviu esse episódio aqui no Agro Resenha, tenho certeza que você gostou desse bate-papo meu com o Hugo aqui. Então considere compartilhar este episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente. Então siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Siga a gente também nas redes sociais, só buscar por @agroresenha, no Facebook, LinkedIn, Instagram, X, né? No X. Ninguém usa essa porra aqui, eu não uso. E nos Estados Unidos eu tenho uma aderência até grande. Nos Estados Unidos é grande, né, cara? Tem umas hashtags relacionadas à agricultura e os fazendeiros se seguem para compartilhar informações sobre a operação. Interessante, né? Interessante. Aqui é só política, tiro, porrada e bomba. Lá também, né? Instagram tá crescendo, mas até como a gente viu que aqui é o principal, a gente também criou o nosso Instagram aqui para divulgar. E também, siga os podcasts da casa aqui. Eu não sei se você sabe, Hugo, mas a gente tem um podcast chamado Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro. Tem também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante aqui do Agro Resenha, que a gente vai gravar lá nas fazendas e tal. Tem os podcasts dos nossos parceiros também, a Lígia Pedrini com o Agro em Pauta, o Agro e Tech do Lucas Ordonha. Então, cara, baita episódios aí, baita podcast que você pode escutar aí também aqui no Agro Resenha. Entra no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, adora receber ois. Estou com essa voz aqui anasalada porque estou diretamente da AgriShow com uma baita de uma rinite alérgica. Sim. Muita poeira aqui. Tá funcionando. Esse ar-condicionado aqui mesmo, mas tá bom. Hugão, pra gente finalizar aqui, eu sempre finalizo com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Muito bom, junto, muito cara. Bom. Obrigado, Paulo. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.